Oi, pessoal. Boa noite. Desculpe aí o atraso desses minutinhos, questões familiares, né? Aquela história, a gente estando em casa, as coisas acabam acontecendo e não tem como você dizer que não, ou não tomar conhecimento ou não tomar ciência. Então, tivemos um pequeno senão, digamos assim, desculpe, eu estou até me arrumando, um pequeno senão aí em relação à nossa entrada hoje, mas estamos aqui, né? Estamos aqui, de novo, quarta-feira, legal, significa que a coisa tem sido boa, né? Quer dizer, que esses nossos encontros têm sido bons, têm sido aprovados pela espiritualidade. Bom, enfim, nós estamos em outubro já, quase terminando outubro, basicamente terminando o ano, já começa a ver propaganda de Natal, quando a gente começa a ver coisas referentes a Natal, você pode saber, acabou o ano. Então, nós tivemos um ano inteiro atípico nessa situação da pandemia, nessa situação da quarentena, de tudo que a pandemia nos deu, né, nos legou, e o sentido disso tudo. Então, acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão, até porque a gente vê coisas por aí acontecendo que a gente precisa pensar a respeito. E por conta disso, nós recebemos uma mensagem essa semana do nosso mentor, nosso querido vovô, e essa mensagem a gente vai discutir, trabalhar e conversar hoje em cima dela, tá? Então, a mensagem foi do dia 19, dessa segunda-feira, tá? Mas antes de iniciarmos com a mensagem e o que empreendemos dela, do que compreendemos dela, nós vamos lembrar de novo os tratamentos, tá? Como é que a gente fala isso? Os tratamentos estão vindo, cada vez mais os pedidos de tratamento estão vindo agregados de uma complexidade muito grande, né? É como se estivéssemos todos sendo colocados num sistema assim de medir as nossas capacidades, de medir a nossa compreensão, a nossa aceitação e as nossas capacidades. Então, os pedidos de tratamento, eles têm vindo, assim, com questões muito difíceis, muito, assim, que reporta a questões espirituais muito graves, né? E aí, então, volto a falar, e isso tem que ficar bem claro, que não se deve parar. Um tratamento espiritual, gente, ele não tem tempo, tá? Ele não é como um tratamento médico, que o médico fala, você vai tomar esse remédio por uma semana, se não melhorou, volta aqui, né? Ou se piorar, se morrer, a gente fica sabendo depois. Não, não é. O tratamento espiritual, por ser espiritual, ele trabalha no problema direto, na causa, no problema, na causa do problema, no problema, e preparando aquela pessoa para que ela promova uma transformação e que ela passe a daí à frente não se tornar mais propensa a esse problema. Porque senão não resolve. O tratamento espírita, ele não é paliativo, ele é curador, ele é curativo. Então, precisa que a pessoa entenda que ela vai fazer um tratamento, às vezes, por anos seguidos. Por quê? Porque ela vai precisar passar por todo um processo dentro dela de modificação para que aquela moléstia ou aquele desequilíbrio não torne a encontrar campo fácil, né, em si, na sua estrutura emocional, mental, espiritual e física. Então, fica aqui a dica para vocês, tá? Tratamento espírita não tem data, ok? Então, quem está no tratamento fica. Na realidade, quem se dá alta é a própria pessoa. Se um dia falar, olha, gente, cansei, me senti melhor, não quero mais saber disso, ela tem todo o direito. Ela pega e deixa de fazer, tá? Mas, se quer também aproveitar a doce oportunidade, né, de estar em contato com a espiritualidade maior e promover a sua melhora, não só física, mas a sua melhora como indivíduo e promover a sua reforma moral íntima, tratar-se
espiritualmente, aí ela vai ficando, porque aí ela vai, aí passa, começa a estudar a doutrina, começa a observar mais as coisas, começa a transitar em outros interesses, mudando a estrutura daquele pensamento, daquela forma de ser, que gera, então, aí transformações muito interessantes, tá? Então, vamos lá. Ao tema da noite de hoje, o mal não prevalece sobre o bem. Não adianta, tá? Nós estamos num momento muito característico, muito sério, muito significativo, não só no planeta Terra, como principalmente em terras brasileiras, onde as pessoas estão, assim, mostrando-se bastante preocupadas com o nível de maldade, com o nível de libertação do comportamento no mal por pessoas que não se supunha isso ser possível, né? Então você tinha ali em boa conta uma determinada pessoa tão querido, né? Tão amoroso, tão educado, fala bom dia, cumprimenta, uma graça, um amor, e de repente a pessoa começa a ter posturas, a defender coisas, a falar e a fazer coisas que predominam o mal, que mostram um mal que você fala, como que esse mal estava ali e ninguém viu, né? Então, nós estamos passando realmente por isso e tem uma causa muito séria que está explicado já há muito tempo, há mais de 20 anos, que isso são os processos dessa tal reforma planetária para colocar o planeta no mundo regenerado. Então, para que o mundo regenerado estabeleça-se, é necessário que seja expurgado o mal, que esse mal venha para fora, que possa ser, então, tratado, cuidado, transformado, né? Deixando de existir para dar lugar ao bem, ou se isso não acontece, então, esse dono desse mal, né? Esse provedor desse mal, vai buscar, então, de forma compulsória, outro habitat, outro ambiente, outro mundo que seja mais adequado a esse seu mal vivente resistente, né? Então, é por isso que a gente tem visto assim coisas que realmente são de assustar. E por pessoas que a gente não fala assim, a gente não creio que essa tal pessoa pudesse agir de tal forma, ou pensar de tal forma, ou fazer tal coisa, ou falar tal coisa, né? Então a mensagem dessa semana veio muito em cima disso, porque isso é realmente, de fato, uma grande preocupação e as pessoas estão, de fato, atemorizadas, chegam a perguntar, vem cá, até quando? Quando a gente acha que já chegamos no fundo do poço, tem mais poço para descer? Tem mais buraco para descer? Até quando? Quando que isso vai parar? Como é que alguém pode falar uma coisa dessa? Como é que alguém pode fazer uma coisa dessa? Então, vamos lá ver o que a espiritualidade está nos falando sobre isso, tá? Então, ele já começa com uma orientação, tá? Ele fala assim, queridos, guardem com sabedoria o que temos a falar e a dizer a todos aqui presentes, e todos falamos, encarnados e desencarnados. Aí começa, então, a explicação. Tá? Então, vamos guardar com muita sabedoria o que vai ser dito, ou seja, requer que na compreensão do que ele vai dizer, exigirá de nós entendimento, conhecimento e vontade de aprender, vontade de conhecer, vontade de compreender, tá? Então, vamos lá. No turbilhão das emoções humanas, por mais que se possa parecer digno ou lícito, o que há atrás, então, aquilo que ele fala assim, no turbilhão das emoções humanas, aquilo que poderia todo mundo justificar como lícito e como digno, o que está por trás, no mote dessas emoções, tá? São o egoísmo e a soberba, que não querem, por momento algum, sair e ir embora, a dar lugar dentro de cada um para que se viva a humildade, a sabedoria e a dignidade.
Então, ele não está falando aqui nada aquilo que a gente não conhece e já não sabe. Que o grande mote das emoções humanas e que leva ao comportamento, ao pensamento, etc., é o egoísmo e a soberba que ainda imperam de forma muito evidente, né, e muito forte na humanidade, né? Aí, bom, o que hoje se vê de forma clara, sim, essas máscaras que a carne humana produz, ou seja, que o homem encarnado produz, são grupos e grupos infinitos de espíritos duvidosos, triunfantes da maldade, que vêm operando há muitos séculos ações deletérias, nefastas, dentro da sociedade humana, com um propósito absoluto e concreto. Querem fazer com que o mal, ponderando sobre as ações, seja vitorioso e passe desse a impedir uma evolução que não cabe ao homem. A evolução é divina, enquanto o homem, degredo do próprio caminho, ele se perde. E isso é soberba, e isso é orgulho, e isso é vaidade. Então, olha só, o que ele está nos falando, né? Que o mal, há muitos séculos, desde que sabendo, porque são... O espírito mal não quer dizer que sejam burros, são pessoas, espíritos muito inteligentes, muito manipuladores, né? Que estão utilizando de todos os seus recursos, né, para impedir que o planeta evolua, que a humanidade se desprenda do mal, deixando-o para dar lugar ao bem. Porque quando o grupo humano, a sociedade espírita da Terra, né, começar a não mais sentir-se atraída e sentir prazer no mal, aqueles que desse prazer dependem para o alimento da sua soberba, do seu orgulho, da sua relação de poder, terão perdido espaço dentro desse grupo humano, desse grupo espiritual, e será necessário que eles partam, e eles não querem. Aqui está muito bom, está muito confortável, está muito divertido ficar abusando, tripudiando na estrutura emocional e espiritual dos seres humanos, né? Da estrutura espiritual da Terra, e eles, assim, estão sempre tendo ganhos. Então, eles se mostram sempre como em estruturas e pensamentos e ideias de grandes coisas, de avanços, disso e daquilo, mas, na realidade, são relações de poder. Então, ele não quer perder o instrumento de manifestação do seu poder, né? Então, eles querem impedir com isso que o planeta evolua. E aí eles explicam, gente, espera aí, mas evolução é lei natural e divina, não é do bico do homem. Isso é de Deus. Então, se está na determinação divina essa evolução e esse planeta se tornar um planeta regenerado, o humano, não é o mal humano que vai impedir, né? Eles não têm o poder para isso, né? Porque isso não é do homem, isso é de Deus, é isso que eles estão falando. E que essas falanges, esses grandes grupos, estão atuando já há muitos séculos, então eles estão tentando manter um status quo nesse planeta para que eles não sejam obrigados a partirem daqui, tá? Então, o que eles fazem? Eles fazem nidação psíquica, nidação espiritual psíquica, no quê? No orgulho, na soberba e na vaidade. Lógico, que são os tutores né, espirituais nossos, né, íntimos em nós. Ou seja, eles vão exatamente naquilo que o homem cai, escorrega. É a grande armadilha, né? Então, vão lá no orgulho. Então, trabalham com elementos que enaltecem o orgulho, que enaltecem a vaidade, que enaltecem a soberba, e o homem então se acha, e cai no esparramo do desejo desse mal, né? Orquestrado, muito bem orquestrado por espíritos dessa natureza, né? Bom,
O homem pode até ser, o homem é dotado de inteligência, de decisão, de capacidade de livre-arbítrio, mas não tem o poder que julga ter. Ele não tem esse poder, né? O poder que o orgulho pretende ter quando age para impedir uma lei divina tomar o seu próprio curso da lei. Ou seja, é só mesmo um espírito vedado pelo orgulho e pela absoluta vaidade soberba que acha que pode interferir numa lei divina em curso, ou seja, a evolução está em curso pela determinação de Deus, tendo os homens como seus instrumentos, né? Mas evoluirá com o homem ou sem o homem. Aí é que tá. E a gente tem, e isso ele vai falar no final, vocês vão ver. Evoluirá com o homem ou sem o homem. Então, a lei, a evolução da Terra é uma lei divina em curso. Não tem espírito que vá lá e faça ao contrário, né? Que vai dizer, não, não é assim que a banda toca e isso não vai acontecer. Somente um espírito de grande orgulho, uma pessoa muito orgulhosa, muito soberba e muito vaidosa que acha que pode fazer isso, né? Que consegue isso, tá? Então ele fala que é isso que se vê hoje, tá? E não tá parado ainda, não acabou. Então cada dia será uma nova surpresa para a humanidade, o trabalho incessante desses espíritos trevosos, manipuladores, maquiavélicos, tentando ainda impedir a mudança de status quo do planeta, tá? E terá muita surpresa. Uma nova investidura desses espíritos, criando sempre uma condição de dúvida na mente e nos corações, para que se crie a descrença, a falta de fé e a desesperança. Então, o que eles estão querendo fazer? Abalar-nos emocionalmente, tirar-nos do eixo emocional correto, para eles terem campo de ação. Então, toda hora criam-se situações, e esses espíritos, a gente, não estão só desencarnados que estamos falando, são desencarnados e encarnados, tá? Então, eles estão toda hora criando situações, criando condições para se estabelecer dúvida. Aí, por isso que as pessoas falam, gente, mas o que é isso? Como que isso pode? Quando que isso vai acabar? Isso não vai ter fim? Que mundo é esse? Para o mundo que eu quero descer. Então, está criando dúvida, está criando mal-estar, desequilíbrio, tirando as pessoas do eixo. E isso, para quê? Porque quando se estabelece a descrença, a falta de fé e a desesperança, eles, então, entram com uma suposta solução, não é? Então, precisa tirar, né, o homem do caminho da fé em Deus, da fé divina, da fé em si mesmo, quebrando, inclusive, a sua estrutura de autoestima, para que ele chegue com uma solução. Olha, está aqui, ó, eu tenho essa solução aqui. E a solução dentro do que eles querem, né? Aí ele continua. Aí ele fala assim, mas há que entender que primeiro o mal triunfa. Que o mal não triunfa, desculpa. Que primeiro, o mal não triunfa, ele nunca triunfa. Ele só é escandaloso, né, gente? Faz um pampeiro. É barulhento, é escandaloso, é pampeiro, cria um enorme, aí fica todo mundo, ó, né? Porque ele gosta de atenção. Olha aí, a vaidade, ele gosta de holofotes, né? Aí foi assim, o mal, ele nunca triunfa. E lembrar também que o mal é instrumento da própria divindade para fazer-se operar, quando necessário, a transformação através da disseminação, das guerras, dos combates e das ações que levam grupos de espíritos de volta ao mundo de onde vieram. Então, na realidade, ele está ensinando, reforçando aqui o que os espíritos explicam a Kardec e que está lá no Evangelho e no Livro dos Espíritos, né? Que a espiritualidade superior usa esses instrumentos para poder fazer valer situações que são necessárias. Então, às vezes, eles usam esse mal que está aí, né? Deixam que o mal vá e faça aquilo que precisa ser feito quando precisa operar-se a lei de transformação
através da a sublei de transformação, através da lei de destruição. Então, a lei de destruição, para fazer a transformação, precisa usar os recursos. E muitas vezes o recurso é o mal que já está ali. Aquele exemplo que está lá no Evangelho, né, que os espíritos falam, então, de repente, você uma pessoa que vai e mata uma outra pessoa. Aquela pessoa era propensa a matar, e aquele outro precisava passar por um desencarne dessa maneira. Então, ele junta os pauzinhos, pronto. Um usa a sua propensão, né, que ele iria fazer isso de alguma maneira, em algum momento, com alguém, né, e o outro precisava passar. Então, eles usam, como se a gente fala no ditado, né, usa a fome com a vontade de comer para ter o resultado que tem que ter, né? Então, eles usam, a espiritualidade superior usa o mal, né, os espíritos do mal, né, e o mal do orgulho, da vaidade, etc., para fazer operar a sublei de transformação, tá? Bom, e aí, vamos lá. Então, aquele que o orgulho acha que está sendo dono, né, que está sendo dono, que está ali sendo o dono daqueles processos todos, nada mais é do que um pupete. É o maior pupete de todos, ou seja, pupetes são marionetes, né? Pupete vem da palavra francesa de bonecos, etc. Então, são os marionetes, tá? Porque ele é tão vaidoso, o mal não vê, ele não se vê, ele não vê que as mãos do Pai estão sobre ele, manipulando, fazendo dele o que é preciso. Né? Então, ele é tão orgulhoso que ele não vê, ele não olha para cima para ver que ele está preso naquelas tirinhas e que lá em cima está a mão da espiritualidade superior, né? Manipulando, tá? Usando ele para fazer algo que está dentro da lei divina, né? Aí ele segue. O bem é silencioso. E no seu silêncio, ele vai como um trabalho de formiga, indo de um canto a outro, criando e estabelecendo os casulos inquebrantáveis e infinitos, onde se reside falanges e falanges de espíritos que sabem que são pupetes do Pai, que todos nós somos, né? Mas humildemente se entregam à vontade de Deus, que é Pai, que é o Pai. Então, ele está dizendo assim, na realidade está dizendo que o nosso livre-arbítrio ainda é muito relativo e que todos nós estamos, de uma certa forma, dentro de um processo como instrumentos da vontade divina, né? Que a gente tem o livre-arbítrio, mas também somos instrumentos e por isso também somos instrumentos da vontade divina. Que então, o que ele fala desses pupetes é no sentido de que nós somos sempre muito orientados pelo mundo espiritual. Então, o bem também o bem vem e também penetra em nós através da orientação dos espíritos, dos nossos mentores, da espiritualidade superior, nos mostrando o caminho a seguir. Então, isso é uma forma que ele está falando de sermos nessa manipulação. Não é uma manipulação. Aí entra aquele sentido que não cai nenhum fio do cabelo que não esteja na vontade de Deus, né? Então, Deus permite que a espiritualidade que nós tenhamos aptidões orgânicas e físicas para reconhecer, ouvir, entender e atender a espiritualidade que nos orienta, tá? Então, aí é claro que a gente vai ter orientando em nós dentro da nossa realidade psíquica e espiritual. Se estamos num determinado patamar, sempre propensos a fazer o bem, querer, desejar, e fazendo esforço para ser melhor, buscando os instrumentos divinos para trabalhar bem, é lógico que junto a nós estarão os espíritos bons nos orientando. Se a nossa soberba e a nossa vaidade está lá 30 mil por hora fazendo de tudo, vão ser esses que vão estar junto a nós, né? Aí ele vai lá. O homem, aí ele vai como um geral, né? É tão vaidoso que se julga dono do caminho à frente. Caminho à frente. É claro que cada um constrói, dentro de sua própria possibilidade, o caminho que está à sua frente. E isso dentro da possibilidade que não se entende. Né? Então, assim, o homem nem sabe as suas próprias possibilidades, a capacidade de construir esse caminho.
Então, ele constrói dentro daquilo que ele pode, dentro daquilo que ele sabe, tá? Dentro daquilo que ele tem condição. Por isso que cada caminho é diferente um do outro, tá? Porque o homem coloca o tijolo, a pedra, o cimento, a argamassa. Mas quem dá a ele o tijolo, a pedra, o cimento e a argamassa é o Pai. Então, nós somos instrumentos. A matéria-prima é divina, né? Então, o Pai nos dá a condição para que a gente construa o caminho. Mas ele nos dá a matéria-prima para isso. Então, ele é obreiro, o homem é obreiro, o homem é instrumento. E está difícil essa compreensão. Então, a humanidade tem muita dificuldade de entender isso. Nós temos dificuldade de entender que nós somos obreiros, que nós somos instrumentos, não é? E que estamos todos juntos, aprendendo uns com os outros a entender essa grande lei, que é a lei de amor, a lei de caridade, a lei de justiça, para estabelecer em nós a melhor sociedade, o melhor caminho, que é o caminho do bem. Então, a gente tem realmente muita dificuldade. Aí ele chega aqui e vai dar um exemplo para que a gente entenda, tá? Aí ele faz assim, olha só. Quando o homem cria, desde pequenino, um animal dito selvagem, põe debaixo do braço, leva para aqueles locais e cria, e estabelece com aquele espírito sentimento afetivo de um e de outro, ou seja, do homem e do pequenino, do animal, tá? Quer dizer que o animal estabelece com o homem um sentimento afetivo, um animal selvagem. Bom, e aquele pequenino cresce, e vai crescer, e aprende a conviver. Ele repete, a conviver, aprendendo que há possibilidade de sobrevivência sem precisar matar um ao outro. Esse é o grande ensinamento que o homem dá, né? Que existem formas de se estabelecer relacionamentos pela evolução. É isso que ele está falando. Aí ele fala, e o que o homem faz? O que o homem faz? Devolve, quando cresce, né? Devolve a natureza, devolve o pequenino à natureza, dizendo que ele é selvagem e que precisa viver de forma selvagem. Então ele joga ele de volta para trás. Olha, o homem que tem que repetir as ações de Deus no mundo menor, repete o seu próprio egoísmo, né? Então, assim, isso é o homem que interfere no processo evolutivo, tá vendo? Ele mostra a evolução e depois fala, não, decide como se fosse Deus, você não. Ah, não, a sua natureza é selvagem, entendeu? Então joga de volta. Aí, como ninguém entendeu, ele continuou. Bom, então ele fala assim, outro exemplo, tá? O homem que é criado na primitividade, tá? Pega-se esse homem e apresenta a ele toda a evolução tecnológica, de conforto, de saúde, de medicação, de alegria, de possibilidades, de tudo. Quer dizer, coloca ele no mundo onde ele vai sair da primitividade para um outro aspecto, com acesso a milhões de coisas, tá? De saúde, de tudo, como ele fala, de tudo, conhecimento, saúde, evolução e etc. E depois que ele tem aquilo tudo, ele fala para ele, depois que ele absorve isso tudo, fala para ele, volta para a tribo, porque você é primitivo. Então, é esse que ele está falando nesses exemplos, que ele está dizendo que esses espíritos hoje estão, que eles têm esse pensamento, tá? De interrupção do processo evolutivo. Ou seja, a gente vai evoluindo através de tudo que a gente tem e, de repente, aparecem grupos sociais, situações sociais que mostram que isso tudo não tem nada a ver, que a gente tem que voltar para trás, entendeu? É isso, né? Então, como a gente hoje vê espantado como determinadas coisas falam, gente, mas como que isso cabe em pleno século XXI, né? São as tentativas
de criando a confusão, são os caminhos que estão apresentando. Então, aqueles que se confundem, que perdem a fé, vão para esses caminhos, voltam para a tribo. É isso que ele está falando, tá? Aí ele fala, porque o homem acha que é dono da lei de evolução. E não é. Não é hoje e não será nunca, porque a lei é divina. O homem é instrumento. O material não é dele. Ele é somente instrumento. Bom, e o que se fala isso? Para que está dizendo isso tudo? Porque todo dia o mal cria um barulho tão grande que afeta o equilíbrio. Tá? Então, o que hoje se pede a todos que aqui estão é que podem daqui falar a outro e a outro e a outro, que esse é o papel de cada um, propagar o bem e dizer, não se preocupem, esse barulho, quem está no comando é o Pai. Logo, quando for a hora, o Pai acaba com tudo isso e ponto, tá? E sabendo que o Pai é o dono, é o dono de todas as leis do mundo visível e invisível, isso é fé. E se ele sabe quem são os outros para dizer que não. Então, assim, ele, Deus, sabe, né? A hora de falar o não. Aí não. Até aí vai, aí não vai mais, né? A gente, e sabendo ser Deus, o dono de todas as coisas, né? O Pai, o Criador, o que detém a sabedoria de todas as coisas, é fé. Porque a gente sabe o que ele está fazendo, a gente tem que crer que ele está fazendo. Mas não quer dizer que a gente tem que ser cúmplice, isso ele está falando o tempo todo. Não tem que ser cúmplice, tem que lutar contra, tá? Porque a cumplicidade é regar-se, né? Então, é entregar-se ao mal, né? Então, é lutar, tá? Sabendo que aquilo tem um propósito. E a gente vai entender ao final dessa mensagem que o propósito é levantar fundamentalmente a discussão ética. Pronto, não é? Então, quando duas coisas muito dicotômicas entram em questão, se levanta a discussão ética. Isso pode ou não pode? Isso é lícito ou não é? Qual o direito sobre isso e qual o direito ou qual o não direito sobre isso? Então, a discussão ética. Então, um dos grandes valores da gente ver face a face o desequilíbrio, o mal e a loucura é entrar na discussão ética. Peraí, por que isso aí? Isso pode? Como é que é isso? Né? Vamos discutir isso aí, né? Aí ele fala que o homem, que enquanto o homem não desenvolver a humildade, eu vou agora correr porque o tempo está passando, né? Ele não vai atingir a condição espiritual, mental e emocional do mundo regenerado. Então, diante de tudo isso que a gente está, tá? E que é a chave, né, causal daí está no orgulho, na vaidade, na soberba, então é o orgulho, a vaidade, a soberba que tem que ser ceifado. Ceifado isso, estabelece a humildade. Estabelecendo a humildade, o homem está integralmente pronto para um mundo regenerado, tá? E aí ele fala, então não se preocupem, no futuro desse planeta, no futuro esse barulho não existirá mais, porque no futuro desse planeta, com a aquiescência do Pai e não dos homens, ele já entrou na regeneração. E esse caminho funciona como uma máquina que não está na mão do homem o direito de desligar ou de ligar, né? Então, em termos de estrutura evolutiva, a Terra já está no mundo regenerado. Agora, nós estamos... isso é chamado o momento da transição. A gente entra no mundo regenerado para poder agora fazer ele estabelecer-se, tá? Então, se a gente não tinha esperança antes, aliás, ele está dizendo que isso não está na nossa mão. Agora, para a evolução, vem a evolução. Entra, não entra, não. Isso é da lei de evolução. Está no curso da evolução. É de Deus, tá? A gente é que tem que... É isso que ele vai falar agora. Vamos ver. Então, se não havia esperança, há que ter esperança agora. A regeneração se fez presente... E há que ter esperança agora. A regeneração se fez presente. E há que cada um pedir a si próprio, tá? Dentro de si, no entendimento íntimo,
se há lugar nesse mundo para que cada um seja um habitante e um instrumento de um mundo melhor. Então, a regeneração veio. E aí está o nosso papel agora, a nossa decisão, o nosso livre-arbítrio agora está em dizer o quê? Eu quero ou não quero ser desse mundo? Se eu quero ser desse mundo, eu preciso, então, estabelecer em mim a humildade. Eu preciso abrir espaço em mim para a humildade e preciso largar do mal, do orgulho, da vaidade e tal. Por isso que vem, isso aí é o conselho, né? Por mais que esse mal tenha um sentido, não podemos ser cúmplices dele, né? E nem omissos a isso. Ou seja, temos o papel de discutir, de transformar, de fazer o bem e de impedir que esse mal vá. Porque existe uma diferença muito grande entre não fazer o mal e fazer o bem, tá? Então a gente não pode fazer o mal, não deve, não pode, mas deve e pode fazer o bem, tá? Isso foi a mensagem, então, dessa semana para todos nós. Então, o mal não vence, tá? Ele não vence, mas ele é um instrumento interessante para as nossas discussões éticas, para fazer a evolução moral do homem. Por quê? Porque a evolução tecnológica a gente faz o tempo todo, a inteligência está ali. A gente precisa agora, para um mundo regenerado, dar uma catapultada na nossa evolução moral. E aí precisamos discutir a ética do mundo que a gente vive para o mundo que a gente está estabelecendo, que é um mundo do bem, onde o bem prevalecerá, onde o mal ainda aparecerá, mas de forma muito tímida, muito sem graça, e onde o bem prevalecerá nas ações humanas. Então, que Jesus nos abençoe, né, moçada? Que o bem prevaleça nas nossas ações. Mas vamos manter o nosso campo emocional sereno, que é isso que ele pede, né? Apesar de tudo isso que a gente está vendo, que são coisas que a gente fala, meu Deus do céu, não pensei ver isso em pleno século XXI, né? E aí, quando a gente acha que já viu tudo que tinha que ver, aparece mais coisa ainda, né? Mas é para a gente não se desequilibrar, não se deixar levar no desequilíbrio, porque é ali que ele vai estabelecer em nós, porque a partir do momento em que se estabelece a dúvida e o desequilíbrio, ele vai vir apresentar uma nova solução. E essa é a solução que muitos, né, estão adotando, mas que nós, que já somos mais previdentes e temos o conhecimento do Evangelho de Jesus, sabemos que é o caminho que não iremos tomar, né? Nós iremos tomar sempre o caminho e a decisão pelo bem, né? Pelo bem de todos nós, pelo bem de toda essa sociedade, em todos os tempos, em todo momento, em todos os sentidos, em todo instante, né? E não vamos permitir deixar-nos levar por as emoções inferiores que o mal provoca em nós, né? E jamais também seremos cúmplices ou omissos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine. Vamos fazer a nossa prece de encerramento da nossa quarta-feira, da noite da nossa quarta-feira. E é tão bom quando a gente falava lá no santuário, fulano, faz a prece. Então vamos fazer, era muito legal, né? Cada dia era um que fazia prece. Bom, então vamos fazer a nossa prece. Que Jesus nos abençoe. Deus, Pai de infinita bondade, justiça e amor, agradecemos a doce oportunidade que dás-nos todos os dias de ver a tua obra, de ver o teu amor e de ver a tua luz. Que os nossos olhos só vejam o bem, que o nosso coração só sinta o amor, que os nossos ouvidos só ouçam a paz e que nossa boca só fale a verdade e o bom. Se assim conseguirmos, superaremos juntos essa onda que hoje, tão tenebrosa como uma imensa tsunami, vem arrastando centenas de pessoas. A onda do desamor, a onda do mal, a onda da maldade. Mas juntos, todos nós,
dando-nos as mãos, unindo os nossos pensamentos. Somos infinitamente mais fortes, porque o nosso poder é de ti, Pai. Tu nos destes o poder de amar. E isso é toda a diferença que se faz nesse planeta. Obrigado, Pai, por todas as coisas. E continue nos protegendo, nos abençoando, todos os dias, todas as horas. A nossa família, os nossos amigos, o nosso planeta. Que a tua luz fique em cada residência, em cada coração, em cada cantinho, como uma pequenina vela, que não importa o tamanho que tenha, ela consegue iluminar todo lugar onde ela se encontra. Que a tua luz, então, faça-se dentro de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos, 1000 beijos. Boa noite a todos. Paz, alegria, fé e esperança. Porque Deus está no comando e nós somos os seus obreiros. Que assim seja. Boa noite. Boa noite a todos. Até quarta-feira que vem. Eu não vou nem falar de novo se Deus quiser, porque se Deus quiser, Ele está querendo, né, gente? O dia que não der conta foi porque Ele não quis. Aí Ele vai falar, vamos fechar essa boca aí. Boa noite, pessoal. Até quarta.